Saravá, tudo bem com vocês? Tatazelo Apanzo falando aqui com vocês, Aueto. Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma hipocrisia que nós temos. A gente tem um Papa aí, né? Quando eu falo a gente, é o mundo, né? Tem um Papa novo aí, porque o Papa, ele não é só uma figura religiosa, ele não é só uma figura importante para os católicos, tá? O Papa, ele é também um chefe de Estado, ele é importante para todo mundo, e é o chefe de Estado de um dos estados mais longevos que nós temos aí na história da humanidade. A Igreja Católica, o Vaticano por si, né, que é um Estado solo, um Estado independente, ele tem como figura principal de poder político e religioso, é uma teocracia, né, o Papa. E se a gente for levar em conta aí os números, são 2025 anos de existência do cristianismo. E se você considerar aí uns 1700 anos de existência aí papal. Por fim, né, vamos ao que interessa aqui. A gente tem o Papa Novo, aí, o Leão XIV, né, que é uma figura muito emblemática. Ninguém acreditava que ele seria eleito Papa, né, foi um azarão aí que acabou ganhando no páreo. E ele tem umas propostas muito diferentes da proposta do Papa anterior, o Francisco. Ele tem uma proposta de trazer um tradicionalismo para a igreja. Então muitas pessoas começaram a falar, quando ele foi eleito Papa, né, que ele voltaria com o rito tridentino dentro das igrejas, até porque a Opus Dei, que é um braço da Igreja Católica extremamente radical, mas ortodoxo, né, vamos dizer assim, muito tradicional, eles entendem que o rito tridentino é o rito mais correto de ser promulgado dentro da igreja. O rito tridentino ou rito católico iniciático, rito católico de missas, tem vários nomes, tá? O que é o rito tridentino? É a reza em latim, a separação, às vezes, entre homens e mulheres dentro da igreja, mulheres cobrindo a cabeça, de um lado homens, de um lado mulheres, tá? Não necessariamente, mas existe isso também no rito. A missa sendo feita em latim e de costas para os fiéis. E aí, cara, eu vi alguns comentários, principalmente no X, né, antigo Twitter, no TikTok e em outras redes, falando assim, poxa, mas é muita hipocrisia, né? O cara ora de costas, o cara dá as costas para a sua plateia, para os seus pupilos, para o seu rebanho. Ele ora em direção àquela cruz, ora em direção às imagens, ele fala em latim, que absurdo, que não sei o que, não sei o que lá. Bom, tudo bem, né? Tem as suas questões. Aí teve acho que foi o Concílio Vaticano II que instituiu a missa em língua vernacular, né, que é a língua do local, e orando para as pessoas, explicando para as pessoas. Cara, só que daí teve um dia que eu tava lá no terreiro e eu tive um puta de um insight no meio de uma abertura de gira, cara. Porque eu estava virado pro Congá, como normalmente 99,99% dos pais de santos fazem, se viram pro Congá. E eu estava de costas para assistência. E eu estava cantando em linguagens que só nós, dentro da macumba, entendemos. Apesar dos pontos serem em português, tem muito jargão lá que só nós entendemos. Mas também temos, né, linguagens banto, temos linguagens iorubá em algumas casas que cantam dessa forma. Candomblés, principalmente, canta em iorubá, canta em banto. E aí a gente fala assim, putz, a hipocrisia é grande mesmo, né? Porque eu estou fazendo exatamente o que o rito romano, né, o rito clássico lá faz, o rito tridentino. Eu estou de costas para os discípulos, rezando para um altar, para imagens, em uma língua que talvez seja estranha a muitos. Cara, a gente tem que parar de hipocrisia, né? A gente sempre mede as coisas pela régua dos outros. A gente sempre mede, né? E quando a gente fala de candomblé, por exemplo, e os oriquis, cara, que são todos cantados em Yorubá. Cara, é muita hipocrisia, realmente. Essa é a palavra que nós promulgamos dentro das práticas religiosas. Se a gente se pautasse mais em falar sobre nossa religião, defender a nossa religião e não ter vergonha da nossa religião, assumindo quem nós somos, talvez
a gente tivesse menos problemas aí de tolerância religiosa, porque nós já teríamos conquistado um espaço maior social e político. Mas enquanto isso a gente fica criticando os outros. E a gente criticando os outros não de uma forma inteligente, de uma forma crítica acadêmica, né, que é um ponderamento interessante, mas simplesmente para falar mal e dizer como a Igreja Católica é ruim para o mundo. E cara, se você pensa nisso, você tem que pensar muito, porque tem muita coisa que a gente acha que é ruim, mas nem tudo é tão ruim assim. A Igreja Católica tem vários erros, mas a maior parte dos seus erros são erros humanos, porque é uma igreja feita por humanos. Da mesma forma como vários pais de santo, várias casas de macumba, várias igrejas evangélicas, várias sinagogas, várias mesquitas, várias templos budistas têm problemas, porque são feitos por homens, são feitos por mulheres. Então vão ter seus problemas. Mas, por exemplo, a Igreja Católica ela tem grandes avanços, né? Até ouvi uma vez um padre falar assim, se hoje tem orfanato, se hoje tem hospital, se hoje tem asilo, se hoje tem universidade, dê graças a Deus pela Igreja Católica. Porque, de fato, historicamente, né, foram os cavaleiros hospitalares que instituíram aquilo que nós entendemos por hospitais, eram cavaleiros cristãos. A gente tem os orfanatos que acabam aparecendo junto das freiras, das campanhas de caridade. Temos as casas de idosos também que aparecem, né, da mesma forma. E além de falar da universidade, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a igreja investiu muito na Idade Moderna e na Idade Média também. Oh, vontade de estudar história de novo, né, cara? Tem que rever tudo que você sabe de história sobre ciência. Né? Eles investiram muito pesado na ciência, até porque entender o mundo, entender o universo faz parte da obra de Deus. Então era algo importante. Newton, que é tido como o maior cientista, Isaac Newton, né, o pai da física, que é tido como o maior cientista de todos os tempos, ele tem apenas nos seus escritos coisa de 10% sobre física, matemática e as ciências. O restante, 90% dos seus escritos e estudos é sobre teologia, sobre religião. Copérnico, Galileu Galilei, o padre Landel, um padre Mendel e vários outros que contribuíram para a ciência advêm das igrejas. Então, será que as coisas são desse jeito mesmo? Ou será que a gente só é hipócrita se a gente só é hipócrita às vezes? É hora de acabar com um pouquinho. E eu trago a polêmica aqui mesmo, eu quero fazer vocês pensarem, porque o macumbeiro ele não é restrito a nada. O macumbeiro, o feiticeiro, ele consegue absorver o que ele precisa, se adaptar aonde precisa, sem chorar o leite derramado e fazer o que precisa. Então, comenta aí com a gente o que você acha desse sentido. Se quiser xingar, fique à vontade. Às vezes o YouTube vai bloquear, mas fique tranquilo. Vamos dialogar em um alto nível? Vamos tentar? É isso, meu povo. Saravá banda, um guzo aí.